Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui novamente. Você que é síndico, síndica, zelador, gerente predial, porteiro, morador, conselheiro, todos são muito bem-vindos aqui desse universo de condomínios, né? Que a gente sabe que é um universo tão complexo e tão desafiador, e a gente está aqui para facilitar toda essa dinâmica, pelo menos no que tange, né, essa parte de restauração predial, né, pintura de fachada, impermeabilização, contratação de serviços em geral, né? Então a gente vem falando muito disso porque tem muita gente engajada, né? Tem muito síndico, muita síndica aí que tá com sangue no olho, querendo fazer acontecer, e a gente está aqui para essas pessoas principalmente, né? Para todo mundo que sabe, né, que a gente precisa melhorar esse mercado e estamos só no começo, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. E no último vídeo, recapitulando, né, nós falamos aí da diferença de preço quando você recebe propostas distintas, e muitas vezes a escolhida é a mais barata. E sabe por que ela é escolhida? Por qual motivo? Apenas pelo preço. Nada mais é analisado. E isso, né, vocês estão cansados de ver, assim como eu, né, condomínios aí que cometem erros, perdem muito dinheiro, aquele dinheiro que às vezes demorou 2, 3 anos para ser arrecadado, perde-se em uma contratação errada. Então é isso que a gente vai evitar. E como nós falamos daquela diferença de preço, eu vou falar um pouquinho agora de uma questão um pouquinho mais prática com vocês, que é justamente a recomposição. Qual que é o trabalho, né, na verdade, de pintura de fachada? Por quê? O nome pintura de fachada, gente, é um nome que foi dado, mas não é apenas pintura. Você precisa fazer tratamentos prévios, né? Um bom pintor sabe que para a pintura ficar 100%, o que vale é a preparação daquela parede. Então, quando a gente fala pintura predial, muitas pessoas ainda acham que é realmente só uma pintura. E tem muita gente por aí fazendo só uma pintura, né? O que é um problema, porque você acaba apenas maquiando questões que estavam ocorrendo naquele sistema, naquele edifício, né? Que você já estava levando riscos ali para a estrutura, com trincas, fissuras, desplacamentos, e você apenas passa uma tinta por cima, né? O cliente, você no caso, muitas vezes não vai conseguir avaliar aquilo, porque na entrega dessa pintura, o prédio vai estar ok, né? Ele vai estar em boas condições, aparentemente. Vai passar 1 ano, 2 anos, e só um pouquinho depois ali você vai começar a ver a deterioração voltar, né? As infiltrações vão voltar, aquela garantia que você esperava de 5 anos, de repente não vai existir, porque foi feita apenas uma pintura. Então, novamente, mostrando aqui o sistema para vocês. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem diversos tipos de fachada, a gente sabe. Eu peguei um exemplo assim que é um dos mais recorrentes, né? Quase todo condomínio aí tem mais ou menos essa dinâmica aqui. Então, do que se trata essa primeira camada, né? Essa camada cinza aqui. Vamos supor, né, que a gente começou uma obra e a gente faz a lavagem. Muitas vezes aquele hidrojateamento, né? A gente utiliza ali a pressão correta, né, na máquina, né, que ela é mais conhecida como VAP. E aí quando a gente está aplicando a VAP descendo, muitas texturas já começam a cair, né? Elas começam a se soltar. Depois disso, a segunda descida, ela tem que ser com o teste de percussão, tá? Esse teste de percussão vai também constatar tudo que pode estar solto para a gente fazer a retirada, né? Porque se está solto é porque em algum momento já teve água ali naquele sistema, já percolou a água, infiltrou, ou então mesmo aquela camada de textura ela perdeu a aderência. Muitas vezes porque ela não tinha essa camada aqui, tá? Então, explicando novamente, quando a gente desce fazendo a retirada
de todas as camadas que estão soltas, né, a gente tem que até, em alguns casos mais críticos, entrar com fundo preparador. Fundo preparador é diferente de impermeabilizante. O fundo preparador é para aquele reboco, né, para aquele embolso que está se soltando. Sabe quando ele está esfarelando na sua mão, está desagregando? Aí eu preciso aplicar um fundo preparador. Aí depois eu venho com o nivelamento, né? Então isso aqui é uma camada de argamassa, né? Essa argamassa é uma argamassa pronta, que ela tem uma resistência muito boa, e a gente faz uma camada geral em todo aquele quadrante, né, que foi que a gente tirou aquela textura. Aí fazemos essa camada inteira com argamassa. Depois a gente aplica o selador, um selador acrílico. Por quê? É esse selador que vai dar essa ponte de aderência aqui para a textura. Então a gente vem com a textura e depois podemos vir diretamente com a tinta primeira e segunda demão. É que aqui não dá para ver, né? Mas acima da textura está o impermeabilizante, né? Então, depois que é aplicado uma demão geral de impermeabilizante acima da textura, aí sim a gente vem com a primeira e com a segunda demão. Então vamos lá, vamos recapitular. Uma camada, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, é realmente um sistema novo na sua fachada, tá? É por isso que os custos, né, o preço das empresas, às vezes é um pouco diferente, né, de uma empresa séria, de uma empresa que está para resolver o seu problema e de uma empresa que calcula todos esses custos para uma empresa que vai aplicar a tinta. Então, só trazendo novamente, vocês imaginem, né, quanto fica o preço se eu for comprar apenas esse material aqui, que é a tinta, e fazer o seu prédio, né? Isso é um preço mais acessível, digamos, mais baixo, né? Quando eu começo a considerar que eu vou precisar aplicar a texturização em diversos pontos, antes da texturização vai ter a selagem, e antes dessa selagem aqui vai ter argamassa, e, como eu comentei, até mesmo em alguns outros casos, eu vou precisar até mesmo aplicar o fundo preparador, né, que é esse aglutinador de partículas. Eu já estou falando de um sétimo processo, né? Então, de uma sétima camada ali, até chegar na pintura final. Então, gente, quando existem custos que são baixos, né, a gente está falando de economia. No último vídeo, quando eu comentei sobre economia, é isso que eu quis dizer, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham dúvidas aí, por favor, nos mande, para a gente vai ser um prazer responder. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. Curte aí, compartilha também, porque eu sei que é um conteúdo que ainda não existe aqui, né, na rede, e a gente está passando com muito carinho, né, muito cuidado para você sempre poder fazer uma boa contratação aí para sua fachada, né, fazer um serviço de excelência, valorizar os seus imóveis, né, que são administrados ali, e valorizar a sua gestão, que é o mais importante. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.